Aos irmãos, sem mais demora, abrir as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 22. Marcos, no capítulo 22. Pastor hoje vem surpreendendo muitas pessoas, né? Pessoas que não têm muito costume de estar à frente, e isso é muito bom. Às vezes a gente vem com a ideia que não, mas eu vou assistir culto. Isso é uma ideia errada. Você não vem assistir culto. Você vem prestar um culto ao Deus da tua salvação. Você não vem aqui assistir. Isso daqui não é um teatro, não é um cinema, uma sala de cinema, uma sala de teatro. Você vem aqui para prestar um culto ao Deus da sua vida. Amém? Marcos, no capítulo 20, capítulo 8, perdão, não sei se eu falei capítulo 12, mas no capítulo 8, no versículo 22, essa palavra o Senhor me confirmou hoje. Eu não queria nem falar dessa palavra, mas o Senhor usou a minha esposa sem ela saber e me confirmou a palavra que falaria. Eu já falei dessa palavra uma vez, em um estado aqui perto que me convidaram, me chamaram para trazer uma palavra, e essa palavra veio no meu coração e a confirmação veio hoje. Porque é muito bom quando a gente fala da parte do Senhor. Se a gente fala daquilo que é agradável, daquilo que a gente se sente confortável, não vai surtir nenhum efeito. Mas se nós falamos aqui pelo Espírito de Deus, certamente a transformação, a libertação, a salvação, a cura. Amém? Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, vai falar da cura de um cego de Betsaida. Betsaida foi uma das cidades onde Jesus mais curou, onde ele passou a maior parte do tempo, onde ele mais efetuou milagres. Ele ainda vai falar contra essa cidade, que é uma das cidades que é considerada impenitentes, que não se encurvaram, que não obedeceram. Marcos, no capítulo 8, versículo 22, diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo, mas não entres na aldeia. Pode se assentar, aqueles que estão em pé. Irmãos, nas Escrituras mostra um homem, um profeta de Deus chamado Samuel. Samuel viveu nos tempos de Saul e Davi, os primeiros reis da nação de Israel. Saul foi o primeiro rei levantado na nação de Israel. A nação de Israel era governada por juízes, por profetas, e eles não quiseram mais assim, falaram: olha, eu quero um rei segundo os reis das outras nações, das nações vizinhas. A gente quer ser governado assim como eles são. Tem um rei só. A gente não quer ser governado por juízes, por anciãos. E Samuel entristeceu-se porque naquela época Samuel julgava a nação, sendo ele um dos profetas. E o Senhor fala para Samuel: Samuel, não fica assim. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Não se importe com isso. Vou fazer como eles querem. Vou levantar um rei segundo o rei das outras nações. E assim foi o primeiro rei da nação de Israel que foi levantado, foi chamado de Saul, conhecido como Saul, da tribo de Benjamim. E esse Saul, acho que a grande maioria conhece, ele começou muito bem, foi da vontade de Deus, o Senhor levantou, foi cheio do Espírito de Deus e logo em seguida se desviou do caminho do Senhor, fazendo aquilo que era contrário ao Senhor. E o Senhor fala para Samuel: olha, desce a casa de Jessé, lá em Belém, que eu tenho já deposto esse daí e já tenho ungido um novo rei para Israel. E Samuel fala: Senhor, eu não posso fazer isso, porque se eu for, Saul vai saber e vai me matar. O Senhor fala para Samuel: Samuel, pega um bezerro, leva contigo, se te perguntarem alguma coisa, avisa que você vai sacrificar.
e lá eu vou te dizer o que deves fazer. E assim Samuel fez. Chegando lá, esse Jessé, da tribo de Judá, tinha 8 filhos. E logo que Samuel chegou, sacrificou conforme o Senhor tinha pedido, e lá ele vai na casa de Jessé e vê logo o primogênito, o primeiro filho, o filho mais forte, o filho mais amadurecido, e julgou logo em seu coração: é isso aí que o Senhor tem escolhido. Na mesma hora a voz do Senhor veio e falou com ele: Samuel, não é esse. Eu não vejo da maneira que o homem vê. Eu olho para o interior. Eu não vejo como um homem vê. O homem olha para a aparência, eu olho para o interior. Não faças assim. E olha que Samuel é um dos grandes profetas da Bíblia, meu irmão. Poucos homens foram como ele. Poucos homens tiveram intimidade com ele, como ele teve. E mesmo um homem cheio do Espírito de Deus, às vezes dá uma escorregada. Ele olhou para a aparência, visualizou o primogênito mais forte, preparado para a guerra. Esse está capacitado para entrar no lugar de Saul. Mas não é assim que Deus vê. E passou-se 7 homens, 7 filhos. Após Samuel nem sabia que tinha mais um filho. Passou-se 7 filhos e ele falou: não tem mais ninguém. E Jessé falou: olha, tem um último, o mais novo, está lá pastoreando as minhas ovelhas no campo. Olha, vá lá e busca ele, porque a gente não vai sentar enquanto esse não chegar. E assim foi feito, e o Senhor ungiu a Davi ali, muito novinho. Isso é interessante porque nós temos nós homens olhamos como o homem olha, mas Deus olha diferente, meus irmãos. Deus olha diferente. E a gente precisa aprender como Deus olha. E talvez você possa perguntar: mas o que isso tem a ver com esse texto aqui? Tem tudo a ver com esse texto aqui. Esse texto aqui nos ensina como que Deus olha para o homem, como que Deus vê o homem, ou uma das maneiras que Deus enxerga o homem. Eu não sei se vocês pararam, se vocês leram com atenção. Olha só novamente o que Deus fala. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que eu tocasse. Pediram a ele para que ele tocasse, porque ele já era conhecido. Todos aqueles que ele tocava, todos aqueles que ele passava por perto, todos aqueles que ele dava ordem, era curado, era vivificado, o demônio saía, o coxo andava, o surdo falava, o surdo ouvia, o mudo falava. Era natural isso. Ele falou: olha, vamos trazer esse cego aqui, porque se tocar, ele vai ser curado. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Ele vai fazer uma coisa, irmão, atípica aqui. Ele pegou o cego pela mão e saiu caminhando para fora da aldeia, com o cego, guiando o cego pela mão, né? É uma coisa que, se você olhar nos outros textos, você vai ver as pessoas trazendo a multidão, apertando ele, curando, passava aqui, curava, passava ali, curava. Ele não tinha. Isso aqui é uma coisa um pouco atípica, sai fora do padrão. Mas ele pega o cego e tira para fora da aldeia. E olha o que ele vai fazer. Aí vai, se te parece estranho, vai piorar um pouco mais. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa, meu irmão? Para meditar nessa cena. Jesus pega um cego, todo mundo está vendo, porque já esperara era cura. Porque o que vinha de Jesus era cura, não tinha uma dúvida ali se ele ia curar ou não. Porque a palavra fala que a todos quanto foram a ele, todos esses foram curados. Não teve nenhum que o problema foi difícil demais para que ele não pudesse resolver. Nenhum sequer. E ele pega e leva aquele cego. Imagina você, visualiza essa situação. Ele pega, sai com um cego no meio da aldeia, os anciões vendo, a multidão vendo. Ele vai para fora, cospe no olho. Eu achei isso aqui fantástico, meu irmão, porque cuspir no olho, biblicamente, é um ato de vergonha. Se você cuspir na cara do outro, não biblicamente só, né? Na nossa sociedade, se cuspir na cara de alguém
É um ato de humilhação, de vergonha. Na Bíblia é um ato de humilhação, de vergonha. E Jesus cospe no seu olho. E impõe as mãos e pergunta: o que você está vendo? É interessante que você vai ver que Jesus não faz isso, não é a primeira vez que ele faz isso. Mais à frente ele vai fazer algo parecido no livro de João, se não me engano no capítulo 13, ele vai fazer algo também com outro cego. Esse agora é um cego de nascença. Ele vai pegar esse cego, vai cuspir no chão, no barro, vai fazer uma lama com a saliva dele, vai pegar e vai untar os olhos do cego, e o cego que nunca tinha enxergado vai enxergar pela primeira vez. Irmãos, parece uma coisa louca isso, mas isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eu esses dias, algumas semanas atrás, eu falei sobre como fazer o barro. O oleiro, ele precisa de água para amolecer o barro e dar a forma novamente. E você vai ver que tem alguns vasos que estão deformados. O oleiro vai aquecer um pouco mais o barro e vai untar com água e vai aformosear, vai tirar o defeito. Esses homens aqui tinham defeitos, os vasos estavam defeituosos. E Jesus é o oleiro e nós somos o vaso. E ele sabe como bem como aformosear o vaso novamente. É com unguento, é com unção, é com saliva da parte dele. Mas não é sobre isso que eu quero falar, mas eu acho isso aqui muito importante. E você vai olhar, você vai perceber o seguinte, no 24 ele vai dizer: levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Meu irmão, olha para o teu irmão aí, vê se ele se parece com uma árvore. Alguém aqui se parece com uma árvore, meu irmão? Fala sério. Eu não sei se você já conheceu alguém parecido com uma árvore, que você olha, pô, aquele ali parece com uma amendoeira, ou aquele ali parece com, sei lá, com um pé de manga. Meu irmão, o homem não se parece com uma árvore. O que a gente pode olhar aqui logo de cara? Falhou. O negócio, a cura aqui deu uma leve vacilada, porque ele não enxergou nitidamente. Porque se ele está vendo homens como árvore, imagina a multidão ali olhando, vai achar no mínimo muito esquisito. Homens como árvore. Essa cura dele aí falhou. O negócio aí variou. Mas, meu irmão, Deus não falha em coisa alguma. Deus é fantástico. Jesus, ele não falha, ele não brinca com o homem. E de fato o homem estava vendo isso. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. A segunda vez ele vai pôr as mãos e ele vai voltar a enxergar como nós enxergamos. Irmão, Jesus aqui, a oração dele aqui não foi fraca. Tem algumas pessoas que pensam assim, não, mas às vezes quando a gente ora por alguém e a pessoa não é curada, mas a oração não foi uma oração forte, não falou em línguas, não teve um sapateado, uma coisa assim, não foi uma coisa muito forte. Jesus nunca passou por esse problema. A gente vê esses problemas em muitas pessoas, né? A pessoa impõe a mão ali, sai demônio em nome de Jesus, o demônio não sai, a pessoa, não, vamos orar um pouquinho mais, não, vamos orar de novo para ver se a pessoa vai ser curada. Com Jesus nunca teve esse problema. Pessoas que nunca tiveram, nasceram com deficiência física de andar, nasceram assim. Quando Jesus impunha as mãos, a pessoa andava normalmente. A gente vê, eu já vi alguns tipos de cura que não me parece muito bem uma cura. A pessoa, não, é porque ela nunca andou, então tem dificuldade, é assim mesmo, tem que fazer fisioterapia. Não, mas se Jesus está curando, não precisa de fisioterapia. Se Jesus de fato curou, não precisa você botar um óculos, ele te curou. Você era cego, você está vendo? Não, estou vendo embaçado. Não, então não foi cura. Porque se é cura da parte de Deus, meu irmão, não precisa de auxílio de mãos humanas. Ele resolve todos os nossos problemas. E não é o caso aqui. Aqui a gente vai olhar da maneira que Deus vê o homem.
primeiro, o que Deus faz com o cego? Ele vai curar a sua visão espiritual. Ele vai fazer o cego enxergar como ele enxerga. Deus vê homens como árvores. Todos nós aqui, ele nos vê como árvore. E toda boa árvore, ela tem que dar bons frutos. Para a árvore ser boa, ela precisa produzir frutos, meu irmão. A gente vai passear um pouquinho mais, ler alguns versículos mais, que vocês vão ver que, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vê homens como árvores. Jesus vai falar muito de árvores. Os profetas vão falar de parábolas de árvores. Comparar a nações a árvores. Vai comparar homens a árvores. E é dessa maneira que Deus vê o homem. Vê ele como árvore. Jesus primeiro abre os olhos espirituais do homem. Não houve falha alguma em Jesus. Mas ele vai tratar daquilo que precisa ser tratado na verdade. Porque a gente se preocupa muito com o físico, né? Eu sei que às vezes a gente tem algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade, a gente quer que o Senhor nos cure, mas, meu irmão, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é curar o nosso interior, porque isso vai me levar à salvação. A cura física não vai. Mas se a cura física vai te fortalecer na fé, ele te cura. Se uma porta de emprego vai te fortalecer na fé, ele abre. Mas esse não é o intuito dele, não é a finalidade dele. A palavra fala que a fé, a finalidade da fé é a salvação das nossas almas. A fé não é para abrir porta. A finalidade dela não, o objetivo real dela não é esse. A gente tem fé para que a porta se abra? Sim, isso é bom. Mas isso tudo é para edificar-nos para a salvação das nossas almas. Jesus aqui, ele vai mostrar o real motivo daquilo que o homem precisa. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo aí em Mateus. Mateus no capítulo, logo no comecinho. Mateus no capítulo 3. Vai falar de um homem, do primo de Jesus, João Batista. Olha só, Mateus no capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com eles os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, preste atenção agora: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, raça víbora, agora que mudou um pouco o sentido da palavra, mas víbora é filho de serpente. Ele está falando, filhos da serpente, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Agora ele vai falar no 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meu irmão, segura aqui no versículo 10. Olha a pregação desse homem. Uma figura um pouco diferente, né? Até nos filmes, não sei se vocês já viram filmes de João Batista, os cineastas transformaram João Batista num cara lunático.
porque ele se vestia de pele de camelo, tinha um cinto sobre a sua cintura e comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Os filmes que eu já vi de João Batista transformam ele num lunático, mas ele é aquele que foi profetizado há muitos anos atrás, que era ele que prepararia o caminho do Senhor, era ele que aplanaria um caminho para o Filho de Deus vir na terra. E olha a pregação dele, ele fala: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bons frutos, o destino dela é ser cortada e lançada no fogo. Meu irmão, isso é uma palavra dura. Isso é uma palavra dura. E eu noto que uma boa parte da igreja não gosta de falar dessas coisas. Não gosta de falar disso. Uma boa parte dos pregadores não gostam de falar nesse tom, com essas palavras. Isso é muito preocupante. Porque, meu irmão, essa palavra é que tem poder para nos transformar. Palavra, pregações de prosperidade, de exaltação do homem. Não, meu irmão, você... E parece que esses últimos anos isso só vai crescendo. Não, você é precioso para Deus, você é comparado a Jesus, você vai comer do melhor da terra, você é isso, você é aquilo outro. Estão exaltando o homem, colocando o homem numa posição que não foi chamado para isso. Não estou dizendo que você em Deus não possa comer do melhor da terra. Não estou dizendo que você não é precioso para Deus. Lógico que é. Ele não poupou o seu único filho por amor de nós. Mas essas pregações que exaltam o homem, que exaltam o ego do homem, que transformam o homem num ser muito excelente, isso não serve para nada. Você vai ver que não foi isso que Jesus falou. Não foi. Não foi isso que João Batista pregou. Não foi isso que os apóstolos pregaram. Não foi isso que os profetas pregaram. Isso não transforma o homem. E quando você se depara com uma palavra dessa, você... mas dia de domingo, uma palavra dessa, que eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento, porque senão meu fim vai ser fogo. Porque é assim que a palavra está falando. Para vocês não acharem que é só João Batista que falou isso, abre comigo aqui no capítulo 7. Mateus no capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha só quem está falando algo muito parecido. Guardai-vos 2 falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos, você pode ter certeza, muitos desses homens que estão pregando o egocentrismo, o ego do homem, exaltando o homem, são lobos, você pode ter certeza disso. O irmão que é irmão, ele corrige em seu tempo oportuno. Aquele que bate no seu ombro, está vendo você errar, e às vezes você sabe que você está errado, mas o teu irmão não fala nada. Você tem que desconfiar um pouco desse teu irmão, que talvez ele não seja bem o teu irmão. Mas irmão é aquele que corrige. E Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, e ele vai nos corrigir, assim como João. E olha o que ele vai falar. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Isso aqui é Jesus que está falando. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Isso daqui é uma verdade, meu irmão. Não tem como uma árvore boa produzir frutos maus, e não tem como uma árvore má produzir frutos bons, meu irmão. Não tem. Meu irmão, não tem como eu, dentro da igreja aqui, tratar todo mundo bem, ser manso, ser tranquilo, ser muito passivo, e dentro de casa eu ser um leão para com os meus filhos, para com a minha esposa. Uma árvore, ela não pode ser boa
se ela produz frutos maus. E ela não pode ser uma árvore má se ela produz frutos bons. Não tem meio termo. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Ela pode te enganar um pouco, mas na hora, e vai chegar a estação dela dar frutos, porque uma hora chega, ela vai mostrar quem ela é. Não tem, meu irmão, isso. O cara que é iracundo, a mulher que é iracunda, que se ira demais, meu irmão, que tem um temperamento aflorado, ele vai mostrar quem ele é. Ela vai mostrar quem ela é. Isso não tem como esconder, não tem como negar a sua própria natureza, meu irmão. Não tem. É isso que Jesus está falando. E Jesus conhece os homens pelos seus frutos. É pelos frutos que a gente mede. Olha só. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Esse é um padrão de Deus para julgar se a pessoa é boa ou se ela é má. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, o mundo não chama Jesus de Senhor. Aquele que está no ocultismo, aquele que está na Umbanda, ele não tem Jesus por Senhor. Essa palavra aqui, então, logo você conclui que ela é para crente. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. É disso que ele está falando. Ele não está falando essa palavra para o mundo. O mundo tem a tendência a produzir frutos maus, meu irmão. Porque está preso no pecado. Não é porque o cara você é melhor do que ele. Porque ele está preso no pecado, você uma vez foi liberto do pecado. Então essa palavra é para servo de Deus. Ele está falando, nem todo aquele que me louva domingo de manhã ou domingo à noite e diz Senhor é bom, é eterna a sua benignidade, a gente louva, chora, nem todos esses entrarão no reino. Olha só, para você ver que essa palavra é para crente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Meu irmão, quem que profetiza no nome de Deus? É o mundo ou é o crente, ou é o servo de Deus? Essa palavra não é para o mundo. Essa palavra é para os que estão na igreja. Porque é aqueles que estão na igreja que profetizam o nome do Senhor. Olha só. Em teu nome não expulsamos demônio. Meu irmão, quem tem autoridade na terra para expulsar demônio? Não é o mundo, meu irmão. Não é o mundo. Até lembro daquela passagem aqui em Atos, que os filhos de um homem chamado Sete, se não me falha a memória, viram o apóstolo Paulo dando uma ordem, um demônio sai para a hora. Aí eles se impressionaram com aquilo, se maravilharam. Olha, nós queremos fazer assim também. E eles viram um outro endemoniado e foram lá expulsar. E falaram, nós te expulsamos no Senhor do apóstolo Paulo, no Deus de Paulo. Aí ele fala, olha, Yeshua eu conheço, Paulo eu também sei quem é, vocês eu não conheço. Meu irmão, tomaram uma surra e saíram nu, para vocês verem que não é brincadeira. Então para expulsar demônio é autoridade dada por Deus, não é o mundo que faz isso, é só quem está dentro da igreja que recebeu essa autoridade. Escuta só, irmãos, em teu nome não fizemos muitos milagres para fazer milagres só no nome do Senhor. Para a gente falar paralítico anda em nome de Jesus, só no nome do Senhor, só pela autoridade de Deus. E ele está falando que esses, olha só o que ele está falando, que esses que fizeram todas essas coisas, então lhes direi claramente, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, olha só que palavra. A pessoa profetizou no nome do Senhor, a pessoa curou no nome do Senhor, a pessoa expulsou demônio no nome do Senhor, mas nunca foi conhecido de Deus. Meu irmão, será que nós somos conhecidos de Deus? Irmão, isso aqui é tão sério. Tem pessoas que falam que naquele grande dia vai ser uma surpresa. De fato vai ser. Porque aqueles que a gente julga ser muita coisa e na verdade não são, naquele dia vai ser conhecido. Você já nota aqui uma coisa. Não sei se vocês prestaram atenção que profetizar, curar, expulsar demônio não é fruto. Porque se fosse, o Senhor não lançaria fora no fogo inextinguível. Dons, a gente conclui biblicamente que não é fruto digno de arrependimento. Então você precisa saber
quais são os frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos que nós, como árvores, precisamos produzir para o Senhor, para não sermos destruídos, para sermos conhecidos dele. Irmãos, olha só, abre comigo em Lucas. Eu anotei aqui Lucas no capítulo 13, para você ver como Jesus fala disso. E foi essa palavra que a minha esposa abriu. Olha só a palavra que o Senhor me deu, e ela mal sabia que eu estava querendo falar essa palavra, mas estava meio que na dúvida ainda. Lucas no capítulo 13, no versículo 6, vai dizer assim: e passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não a achou. Disse-lhe então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em redor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Meu irmão, isso daqui é uma parábola fantástica. Essa parábola aqui vai falar do Deus Todo-Poderoso, do seu Filho amado, e nós que somos a árvore. Eu faço uma pergunta para os irmãos: qual de nós, tendo um pedaço de terra, tirando toda a erva daninha, todo o mato, limpando, isso dá muito trabalho, você vai lá, ara a terra, para aqueles que conhecem, sabe que isso dá muito trabalho, para aqueles que vêm do campo principalmente, você vai lá de sol a sol, limpa toda a terra, aduba ela, né? Arruma recipientes de água para poder molhar, espera que a chuva caia, né? Na esperança que a chuva também caia, você vai lá, cava lá, semeia lá, e isso tudo leva muito tempo. Aí a chuva cai, começa a crescer, começa a brotar da terra, os brotos ali começa a crescer, e você fica atento às pragas, começa a cultivar, dá todas as condições possíveis para aquela sua plantação ali produzir. Aí você vem no tempo da estação, porque chega o tempo que vai produzir os frutos. Aí você chega, olha, não produziu. Fala, vou esperar para o ano que vem. Aí você, ano que vem, você passa aquele todo o processo de novo, prepara, não deixa que a praga chegue e tudo mais. Você volta ao ano seguinte, não deu fruto. Até alguma coisa que eu saiba, mas não vou esperar mais um ano. Aí você volta de novo, não deu fruto. Meu irmão, seja sincero contigo mesmo. O que você faria com essa sua plantação? Vai cortar na hora. Isso é cortar. Não há mal nenhum nisso. Não é maldade nenhuma nisso. Tem pessoas que acham, olha, mas que senhor mau. Não, meu irmão, isso daqui, nós faríamos isso. Todos nós faríamos isso. Isso daqui é uma coisa natural. Você plantou algo, não está dando, você corta, ué. Mas vem o Senhor. O Senhor daquele, o servo daquele Senhor, ele vai falar: fazer o seguinte, eu vou cavar em volta, eu vou botar mais adubo aqui e vamos esperar com paciência mais um ano. Se mais um ano não der, aí pode cortar e lançar fora. Isso daqui prefigura Jesus, que é o servo. A palavra vai profetizar, os profetas vão falar que Jesus é o servo do Senhor, que é aquele que viria cumprir a sua vontade. Jesus fez isso por nós. Meu irmão, o nosso fim era a destruição, porque nós, homens nascidos no pecado, só sabíamos pecar e não dar fruto bom nenhum. Deus fez uma vez isso com a terra. Deus acabou com toda a plantação. Lembra lá das águas do dilúvio? A palavra fala que Deus, observando, e não foi 1 ano, 2 anos, foram centenas de anos observando a corrupção do gênero humano era má.
O homem só fazia o mal. O homem só buscava intenções malignas. E o Senhor fala, arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E é assim. Você olha, a gente olha para os nossos filhos, você olha, meu irmão, qual dos pais que ensina a criança a ocultar, a mentir? Acho que não tem um pai que faz isso. Mas você já viu que a criança às vezes mente? Quem que ensinou isso? Eu estou falando de criança de 1, 2, 3 anos. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O homem tende a se inclinar para as coisas erradas. Irmãos, e Deus vendo aquela situação toda, olha, essa plantação só produz frutos maus. Chega. Passou por toda a terra a procurar pelo menos uma árvore que tivesse um fruto bom. Graças a Deus que achou chamado Noé. Ele poupou aquela árvore boa e acabou com toda a sua plantação. Deus ia fazer isso novamente. E Jesus conta essa parábola, fala que o servo se interpôs e falou, não, vamos esperar mais um ano. Esse ano é a salvação que veio através dele. Esperando, ele está esperando de você que você de uma vez produza frutos bons. Sabe por causa de quê? Porque todas as atribuições que você poderia ter, ele já te deu para produzir frutos bons. Aleluia. Meu irmão, não tem desculpa para nós. Não tem. A gente tem a condição real de produzir frutos bons. Não está difícil. Não é impossível a gente produzir frutos bons. Está acessível a nós. Sabe por causa de quê? Porque o servo, ele cavou, adubou, jogou água e está na esperança que você e eu produzamos frutos dignos de arrependimento. Para eu finalizar, para você entender quais são os frutos que ele quer que nós venhamos a produzir. Abre comigo aí em Gálatas, rapidinho. Gálatas no capítulo 5 de Gálatas. Irmãos, a gente vê muitas congregações cheias. Isso não é um termômetro para Deus. Não é. Porque Deus nunca se importou com quantidade, Ele se importa com qualidade. Quer uma igreja cheia? Vamos falar aqui de prosperidade, vamos fazer campanha de portas abertas e coisas mais. Aí a gente vai ter uma igreja cheia. Mas quer uma igreja que faça a vontade de Deus? Traga a palavra. Vamos meditar na palavra, vamos observar as escrituras. Geralmente, não se tem muita quantidade, mas se tem qualidade. Gálatas no capítulo 5, vamos ler do versículo 16. Não, versículo 16. Vamos ler o 16 em diante, vai dizer assim, irmãos. Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Andar pelo Espírito, meu irmão, é o segredo para eu e você produzirmos frutos. É o segredo para as pragas que havia, as ervas daninhas que insistem e querem entranhar na árvore. Andar em Espírito é o segredo para essas ervas daninhas serem expulsas. E não a vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são... A gente tem que falar, porque tem árvore que produz frutos maus, a gente já leu. A gente precisa saber quais são os frutos maus, que a palavra vai classificar esses como obras. E os frutos bons, a palavra vai classificá-los como frutos. Você precisa entender isso. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Isso tudo aí. Árvore má produz isso aí. Aí você
Parece que tem coisa aqui que é familiar à igreja. Na igreja você vê partidarismo, meu irmão. Isso não pode haver no nosso meio, porque isso são frutos maus e o destino disso é a morte. Na igreja você vê ciúme. Infelizmente a gente já era para ter superado essas coisas. Quando eu estou falando igreja, não falo desse só daqui. Aqui é uma parte da igreja. Estou falando de um âmbito geral. A gente vê isso. Ciúmes, iras, facções, as invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais coisas vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, isso aqui acaba de uma vez por toda, que uma vez salvo, eu sempre sou salvo. Não importa o que eu fizer, não embarca nessa, meu irmão. Isso é um engano do diabo. Se você não produzir fruto bom, não tem essa de salvação. Não tem essa de herdar o reino. Se eu ando com inveja, se eu prego a palavra, mas eu invejo meu irmão, o destino para mim é perdição. É fogo inextinguível. Se eu prego a palavra, profetizo no nome do Senhor e todo mundo chora e se converte, mas se eu sou mentiroso, meu irmão, meu destino é a perdição. Essa é a verdade bíblica. A gente não pode fugir disso. Não, meu irmão, Deus te aceita como você é. Isso é uma coisa distorcida que a gente ouve. Deus me aceitou da maneira que eu sou. Ele olhou para mim, eu não tinha nada para oferecer, Ele ainda pagou a minha dívida, me justificou e agora me deu condições de andar em boas obras, de produzir frutos. Isso que é a verdade. Mas eu sair do mundo, entrar no povo santo e permanecer com as mesmas práticas mundanas, meu irmão, isso não é bíblico, mas se ensina a ser assim. Não, meu irmão, Deus conhece as suas fraquezas e conhece as minhas fraquezas, eu sei que Ele conhece, mas a todo tempo Ele está querendo retirá-las, a todo tempo Ele está querendo limpar a árvore. Essa é a obra, esse é o trabalho do Espírito em nós. Esse é o trabalho de Deus em nós. Essa esperança é um ano. Mais um ano. Talvez Ele vai produzir agora. Esse ano Ele vai produzir. Olha só, estou terminando agora. Agora a gente chega na parte do fruto. Mas o fruto do Espírito você vai ver que aqueles ali são classificados como obras. Obras são coisas externas, são coisas produzidas, feitas. Frutos são coisas internas. Ele vem de dentro para fora. A árvore, o fruto está ligado intimamente à árvore. Olha só, quais são os frutos? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu vou ler novamente, meu irmão. Qual é o fruto do Espírito? Olha, amor, aleluia. Gozo, que é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A paz, não a paz que o mundo tem para dar, mas a paz de Cristo que excede a todo entendimento. A longanimidade, Deus é longânimo conosco. Ele esperou mais um ano, meu irmão. Assim você também tem que ser longânimo com teu irmão. Teu irmão ainda tem uma debilidade, você está julgando ele de qualquer maneira. Suporta mais um pouco, meu irmão. Caminha mais uma milha. Ser longânimo para com o teu irmão na dificuldade que ele tem. A benignidade, a bondade, a fidelidade, que é a mesma coisa que fé. Fé e fidelidade é a mesma coisa, a gente precisa tê-la. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso daqui, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe barreira, não existe impedimento. Você pode amar muito, muito e ainda um pouco mais. Você pode ser manso e ainda mais um pouco. Não tem limites, não tem lei que te limite a ser manso, a amar. A palavra ainda fala: a ninguém te devai coisa alguma, a não ser o amor. Meu irmão, se eu digo que te amo, eu ainda estou devendo um pouquinho, porque eu sempre vou estar devendo um amor. O amor, você pode amar muito, sem restrições. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que é a mansidão. Mansidão é um fruto que a gente precisa ter. E a gente ouve muito isso. Não, meu irmão,
eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata, não. Se pisar no meu calo, o negócio... Como é que é aquele outro ditado? Eu dou um boi para entrar numa briga, né? Eu dou um boi para entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair. Isso, se você falar isso, não fale mais, mesmo, porque isso é uma expressão carnal. Aí você está falando, eu sou carnal mesmo, e se eu não me converter, eu vou ser lançado fora. Porque é isso, meu irmão. Eu não tenho sangue não, mas eu sou crente, mas não tenho sangue de barata, não. Você está falando que você é carnal, irmão. Você não produz fruto de mansidão. Você não tem sangue de barata, você tem o sangue do Cordeiro que te transformou, que te modificou, meu irmão. Aleluia. E hoje você consegue suportar. Se o teu patrão lá está te espiziando, você olha pelo ângulo diferente. O Senhor está me aperfeiçoando. Se o teu vizinho está lá acordando 7 horas da manhã, botando aquele som alto, você querendo acordar um pouquinho mais tarde, você não aguenta, você suporta, meu irmão. Você não vai comprar um aparelho maior e vai botar na sala dele, de frente para a sala dele. Você vai suportar, né? Porque o Senhor está te forjando. A paciência, a mansidão, meu irmão. Precisa ter, meu irmão. Nós precisamos ser mansos. Tem pessoas que vai para psiquiatria, para psicologia tomar remédio porque a pessoa é destemperado. A pessoa não aguenta. Não, se pisar em meu calo, eu não guardo o almoço, dou almoço para janta, não é isso? Meu irmão, isso não está certo. Até a verdade existe hora para se falar, meu irmão. Não é o que vem à sua boca. Não, eu sou muito transparente, eu falo mesmo. Meu irmão, não faça isso. Isso está errado, meu irmão. Ainda que aquilo que você vai falar é verdadeiro, até para a verdade existe momento para todas as coisas, meu irmão. E às vezes com uma palavra você arrebenta teu irmão. Teu irmão está precisando de uma palavra diferente, você arrebenta ele. E às vezes é verdade que você vai falar, mas tem que ser com cautela. Irmãos, domínio próprio é outra coisa, é a última coisa que eu falo. Domínio próprio é uma outra coisa. Irmãos, eu já vi muito isso aqui. Pessoas que têm problema com cigarro. Aqui não, lá no Brasil. Pessoas que têm problema com cigarro, vêm para Cristo. A pessoa fica no desespero só. O que aconselha ele? Faz o seguinte, cara. Joga fora o cigarro e compra bala. Aí a pessoa come chiclete, mastiga chiclete e bala direto. Aí a pessoa tá resolvendo um problema no pulmão, mas tá tendo problema com a diabetes, porque come chiclete e bala o dia todo. Não tem domínio próprio, não consegue ficar sem aquele jugo, meu irmão. Sai de um jugo e vai para o outro. Domínio próprio, uma vez que você é liberto, nunca mais você volta a fazer. Uma vez que você é livre, nunca mais você tem anseios por aquilo, meu irmão. Você tem domínio. Quer ver só uma coisa? A palavra vai falar, e eu sei que isso é um assunto um pouco complexo, um pouco complicado, mas a palavra te diz que não é pecado você beber. Não existe isso na Bíblia. Também aqui não estou fazendo apologia a ninguém a beber, não é isso. Mas eu estaria errado em falar, olha, é pecado beber. Não é pecado beber, é pecado se embriagar. A palavra fala isso. Só que tem uma coisa, tem pessoas que vieram do alcoolismo. E até algo é bom, é aconselhável você tirar de perto. Mas tem pessoas que não foram libertas. A pessoa não pode sentir um cheiro sequer do álcool. Porque se sentir, vai voltar a embriaguez novamente. Essa pessoa tem domínio próprio? Não tem, meu irmão. Porque como que um cheiro de álcool vai me fazer voltar para o vômito novamente? Não pode, meu irmão. Tem algum problema, não se resolve. Vamos fechar aqui, vamos isolar esse irmão de tudo que... Não, vamos buscar libertação na vida dele. Amém. Porque ele precisa ser livre. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é metade, não é por metade. É completamente livre, meu irmão. Quando você alcança a libertação, você tem domínio próprio. Vai estar quem quiser do seu lado bebendo, te oferecer, não quero não. Eu já saí disso. Estou livre disso. O cara passou com um cigarro, fumou aquela fumaça toda. Isso nem te incomoda mais. Porque você foi livre. O cara que era preso na prostituição, ele não consegue ter um celular perto porque ele vai querer botar em vídeo pornográfico. A pessoa nunca foi livre, meu irmão. Mas quando o Senhor liberta, ela produz um fruto chamado domínio próprio. Aleluia.
sei fazer uso daquilo e aquilo não me atrapalha para coisa alguma. Entende? O problema não é o celular, é você, é nós que precisamos ser transformados. E isso é uma coisa que é para já. Meu irmão, frutificar é para já, porque a gente tem mais um ano. Lembra que a gente ouve muito na virada de ano? Meu irmão, esse ano vai ser o ano da tua bênção. Meu irmão, esse ano é um ano de você frutificar em nome de Jesus. Se tem uma coisa que a gente tem que determinar, agora esse ano vai ser um ano que eu vou frutificar. Porque frutificar tem que ser para já, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória.